Fala aí, galera, beleza? Pois bem, professor Ale aqui de volta para resolver mais um exercício da Superlista. E o exercício de hoje, pessoal, é o número 18, esse daqui da PUC. Presta atenção, acompanha comigo a resolução dele. Um raio de luz proveniente do vácuo incide sobre a superfície de um bloco de material transparente, com ângulo de incidência de 60 graus. Sendo o índice de refração absoluto do material que é feito o bloco igual a raiz de 3, o ângulo formado entre os raios refletido e refratado vale. Então, gente, um exercício desse tipo é praticamente impossível você resolver sem fazer um desenho, tá? Então, vamos fazer um desenho, né, que é o desenho clássico, o desenho mais manjado quando a gente está falando de refração, do fenômeno refração, ok? Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente precisa saber? Refração é quando a luz ela incide numa superfície, né? E ela sofre um desvio por causa da diferença entre os índices de refração do meio de origem e o meio de destino, ok? Então, vamos lá fazer aqui, né, pessoal? Vamos supor que essa linha horizontal aqui, né, é a nossa superfície, né, de separação, ok? Vou chamar a parte aqui de cima de meio 1, já vou marcar aqui 1, e aqui na parte de baixo, passando essa linha horizontal, vou chamar de meio 2, tá? Vamos dar uma prolongada aqui só para a gente ficar mais claro. Beleza? Então, se a gente tem um raio de luz, né? Ele está falando que quais são esses dois meios. Ele falou que é o vácuo e um material transparente, né? Então, vamos supor aqui para o nosso desenho, né? Que o meio 1 é o vácuo, ok? E que o meio 2 é o material, certo? Vou escrever aqui mat, de material. Beleza? Então, a gente tem essa situação. Se é um raio de luz, pessoal, então vamos desenhar o nosso raio de luz. Vamos fazer um raio dourado, né? Muito bonito. E ele está vindo, né, de algum lugar do espaço. Ele atinge a superfície aqui. Vamos fazer aqui a superfície um pouquinho menos gordinha. Pronto, ó. Agora melhorou. A gente tem um raio de luz aqui que atinge essa superfície de separação, ok? Então, quando ele atinge essa superfície de separação, dois fenômenos vão acontecer, né? A reflexão, que é quando o raio de luz bate numa superfície e volta no mesmo meio, e a refração, quando o raio de luz bate na superfície e entra, né? Esses fenômenos, na maioria das vezes, eles são simultâneos, né? Acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, vamos aqui, gente, primeiro marcar uma reta que também é manjadíssima, que vocês já estão começando a conhecer, né? Que é a reta normal, que é essa reta aqui, gente, que eu estou fazendo de azul, bem fininha, tá? Que indica, né, que serve para nós como um guia para a gente marcar os ângulos, tá? Então, essa reta azul aí, né, vai ser a nossa reta normal, né? Reta normal, né, gente, por quê? Porque ela faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos deixar ela um pouquinho mais gordinha aqui para a gente poder enxergar. Vamos voltar na outra gramatura, porque eu acho que fica melhor aqui no vídeo para todo mundo enxergar, ok? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem a reta normal, lembrando que a reta normal faz um ângulo de 90 graus em relação à superfície, né? Então ela tem esse ângulo, né? Por construção ela sempre vai ter, tá? O que a gente sabe, né, da teoria das leis da reflexão? Né? Então, se a gente está considerando esse raio de luz aqui, ele é o raio de luz incidente, vou chamar ele de Izinho, né?
quando ele bate na superfície, ele vai refletir e vai fazer o mesmo ângulo, né? Então, se a gente tem aqui, né, pessoal, vamos pegar aqui de verde. Se esse daqui é o ângulo, né, de incidência, que eu vou chamar de I-chapéu, né, ele vai refletir e vai formar um ângulo da reflexão. Então, vamos pegar aqui, refletindo, ok. Eu acho que está simétrico, eu acho que está legal, né? Então, fazendo aqui, ok. Vamos pegar aqui, então, esse ângulo aí, que está marcado em verde, tem que ser igual esse outro ângulo que está aqui marcado também em verde, né? R chapéu. Ou seja, esse raio de luz aqui é o raio refletido, vou chamar de raio R, ok? Só que também, gente, ao mesmo tempo que acontece a reflexão, acontece o fenômeno da refração, quando a luz bate na superfície e entra, né? Só que aí acontece um detalhe. Quando o raio de luz vem de um meio, né, mais refringente, menos refringente, e passa para um meio mais refringente, né, o que acontece com o raio de luz? Né? Ele vai se aproximar da reta normal, então ele vai fazer assim, ele não vai continuar na trajetória original, ele vai sofrer um pequeno desvio, porque ele vai sofrer, entre aspas, uma resistência maior por estar andando naquele meio, então ele vai se aproximar aqui da normal, né? Quando ele faz isso, né, gente, vamos considerar que esse raio aqui que está passando para dentro é o raio refratado. Vou chamar esse raio de refratado de R', tá? E a gente vai ter um ângulo aqui também, né? Vou pegar essa cor aqui e a gente tem o ângulo do raio refratado que eu vou chamar de R chapéu linha, ok? Lembrando, pessoal, as regras da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo da reflexão, mas isso não é verdade na refração, tá? A gente tem que utilizar aquela famosa expressão, né, a lei de Snell-Descartes, para a gente poder determinar o ângulo da refração, tá? Então vamos lá, pessoal. Feito o desenho, né, que é acho que a grande dificuldade desse exercício é o desenho, né? Feito ele, o que o exercício quer? Ele quer o ângulo formado entre os raios refletido e refratado. Então, na verdade, pessoal, ele quer o que ele está perguntando, né, para a gente. Vamos pegar aqui de uma outra, vamos pegar essa cor. Ele quer exatamente o ângulo entre o raio refletido e refratado. Ele quer isso aqui, gente. Esse daqui que eu vou chamar, não sei, vamos chamar de alfa. Tá? Então ele quer esse ângulo entre essas duas retas que eu marquei para vocês. Tá? Então vamos lá, pessoal. Para isso, vamos utilizar aqui, vou pegar a minha colinha aqui, né? Como a gente está falando do fenômeno da reflexão, nós vamos utilizar, é claro, a lei de Snell-Descartes, né, que me diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno de θ 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de θ 2, né? Famosa lei de Snell-Descartes, tá? Então, vamos substituir aqui, né, gente? É claro, né, o exercício aqui ele não fala qual que é o índice de refração do vácuo, né? Não deu esse dado, mas a gente tem que lembrar também que ele é o mesmo valor do índice de refração do ar, né? Então, o índice de refração do vácuo, né, é a mesma coisa que o índice de refração do ar e ele é numericamente igual a unidade, é igual a 1, ok, gente? Então, isso daqui ele não deu, mas às vezes a gente precisa lembrar essa informação, tá? Então, vamos substituir aqui os valores, né, pessoal? Então, o N1 vai ser o vácuo, né, que é o meio 1.
Então, aqui vale 1, certo? Vezes seno de θ1, né? Que é o ângulo do raio incidente, né? Ele falou aqui que o raio incidente tem um ângulo de incidência de 60 graus, né? Então, a gente já poderia até complementar aqui o nosso desenho. Isso aqui vale 60 graus e, coincidentemente, né, o raio refletido também faz um ângulo de 60 graus, tá? Então, vamos substituir aqui. A gente tem, então, que aqui é o seno de 60 graus. Isso aqui é igual, né? Então, o índice de refração do material vale raiz de 3, dado no enunciado, certo? E o seno aqui de θ2, né? Quem que é o θ2? Ele é o ângulo aqui, né? É esse cara aqui de baixo. É o ângulo do raio refratado, né? Então, o nosso θ2 aqui no nosso desenho é esse cara, né, pessoal? Só dei nomes diferentes para a gente poder fazer a explicação da teoria e aí a gente aplica na formulinha, tá bom? Então, o seno de θ2 é aquele cara que eu marquei para vocês. Então, vamos anotar aqui seno de θ2, que a gente ainda não sabe, tá? Então, o que a gente sabe, então? 60 graus é um ângulo notável, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Isso é igual a raiz de 3, valor dado pelo exercício, vezes o seno de θ2, né? O seno do ângulo do raio refratado, tá? E aí, gente, olha só que legal. Temos raiz de 3 dos dois lados da equação, multiplicação, a gente pode fazer sem dó. Checa aqui, pessoal, tá? Então, o que a gente tem aqui do nosso lado direito? A gente tem 1 vezes 1 vai ser 1, então vai ser meio é igual a seno de θ2, tá? Então, a gente precisa lembrar qual que é o ângulo cujo seno vale meio, né? A gente pode até inverter aqui a ordem da nossa igualdade, né? Só para deixar o padrãozinho, né, de leitura. Então, o que a gente precisa lembrar? Qual que é o ângulo, né, cujo seno vale meio, né? Então, é um ângulo notável, né? Se a gente for lembrar, né, pessoal, da tabela dos ângulos notáveis, a gente vai encontrar que o ângulo θ2 só pode ser 30 graus, né, nesse caso, ok? Então, a gente descobriu o valor do ângulo do raio refratado, né? Então, se a gente vier aqui no desenho, né, a gente descobre que esse ângulo aqui, na verdade, né, vamos usar o mesmo valor, a mesma cor, né, código de cor. Então, a gente descobriu que o θ2, na verdade, ele vale 30 graus, ok? Beleza, pessoal? Agora, presta atenção aqui, gente. O alfa, né? Quem é o alfa, né? Ele é formado por dois pedacinhos de ângulo, né? Ele é formado por esse cara aqui, ó, que eu estou marcando em verde, e ele é formado por esse cara aqui embaixo que eu estou marcando de laranja, ok? Então, o que a gente precisa lembrar, né, pessoal? Que se você olhar aqui, a reta normal, ela sempre vai fazer um ângulo de 90. Então, ela forma um ângulo de 90 aqui em cima e um ângulo de 90 aqui embaixo. Em outras palavras, né, gente, se a gente for considerar toda essa meia circunferência, o que a gente tem? A gente tem um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus, né? Então, o que isso significa, gente? A gente consegue obter uma relação trigonométrica aqui bem simples, né? Significa que se a gente pegar aqui esse ângulo aqui, os 60 graus, mais o ângulo alfa,
e mais o ângulo aqui R', né? O que a gente tem? Então, vamos lá, 60 graus, mais o ângulo alfa que a gente quer, mais o ângulo aqui embaixo, né, de 30 que a gente descobriu, a soma desses três ângulos tem que ser um ângulo de meia volta, né? No caso aqui, de 180 graus, tá? E aí, gente, ficou fácil, né? Então, olha só, 60 mais 30, então a gente tem que alfa mais 90 graus é igual a 180, ok? Então, o alfa vai ser 180 menos 90, né? Graus. 180 menos 90, nós descobrimos que o ângulo procurado vale 90 graus. Ok, gente? Vamos aqui olhar nas alternativas e nós descobrimos que a alternativa correta é a letra E, gente. E de Enem, né? Embora não seja uma questão de Enem, é uma questão um pouco mais desafiadora, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a atenção e a paciência de vocês. Obrigado, valeu, falou!